Tema 2D1 Máquina de Atwood. Uma máquina de Atwood foi montada usando duas massas M igual a 1888 gramas para compensar o atrito, foi necessário colocar uma massa M1 de 13,36 gramas sobre uma das massas M maiúsculo. Quando uma das massas M maiúsculo encosta no chão, a outra massa M fica a uma altura H igual a 854,6 mm do chão. Colocando uma massa M2 de 112 gramas junto com a massa M1, o sistema se move com aceleração constante. Determine. Então, antes de começar a fazer as contas, vamos entender aqui, ó. Então, a máquina de Atwood, duas massas M penduradas em uma roldana, uma encosta no chão, a outra está lá em cima. Então, sobre uma das massas M, se coloca uma massinha pequena, M1, que compensa o atrito. Então, sem essa massa M1, se der um pequeno impulso no sistema, as massas M vão se mover um pouco e vão parar por causa do atrito. Depois de acertar a massa M1 no valor correto, eu consigo dar um pequeno impulso na máquina de Atwood e ela vai se mover com velocidade constante até que essa massa M então encoste no chão. Quando uma das massas M encosta no chão, a outra massa M fica a uma altura H de 854,6 mm do chão. Então, a altura H é medida do chão até a parte inferior da massa que está alta. Então, uma massa encosta no chão, a outra está aqui. Então, se essa massa M aqui descer a altura H, esta vai subir a altura H e ficar na mesma altura que está a massa M com a massa M1. Colocando uma massa M2 igual a 112 gramas junto com a massa M1, o sistema se move com aceleração constante. Então, além dessa massa M1, agora é colocada uma massa M2 que tem por objetivo acelerar a máquina de Atwood. Então, essa M2 vai ser a força resultante para acelerar a máquina de Atwood. O peso dessa massa M1 é anulado pelo peso desta massa M maiúscula aqui. A M1 está para anular o atrito. Então, o atrito e M1, o peso da M1 e o atrito se anulam. A única força que não está sendo anulada é o peso da M2. Então, a M2 é a força resultante que vai acelerar o sistema. Então, primeira pergunta. Determine a massa total que será acelerada. Então, quando soltar o sistema, vai acelerar a M maiúsculo, a M1, a M2 e a outra M maiúsculo. Então, vai acelerar todas as massas. E nessa máquina está sendo considerada ideal a roldana, isto é, está se desconsiderando a massa da roldana e a massa do fio. Então, a massa do sistema vai ser o M maiúsculo mais M1 mais M2 mais M, ou seja, 1.888 gramas mais 13,36 gramas da M1 mais 112 gramas da M2 mais 1.888. Então, 1.888 mais 13,36 mais 112 mais 1.888 igual 3.901,36 gramas é a massa total do sistema que será acelerado, ou seja, 3.901 quilos é a massa que será acelerada. Neste caso, eu estou apresentando as respostas com 4 algarismos significativos, porque todas as medidas do meu exercício, apresentadas no meu exercício, têm 4 algarismos significativos. Pergunta B. O valor da força resultante que irá acelerar o sistema. Então, a força resultante, como já foi dito, é o peso da massa M2. Então, a resultante é igual ao peso 2, que vai ser massa 2 vezes gravidade. Ou seja, a resultante vai ser 0,112 vezes 9,81.
Então, a força resultante vai ser de 1,09872 newtons. Pergunta C. Com 4 algarismos, 1,099 newtons. Pergunta C. O valor da aceleração sofrida pelo sistema. Então, usando a segunda lei de Newton, a resultante vai ser a massa do sistema vezes a aceleração. Então, isolando, eu tenho que a aceleração vai ser a força resultante, 1,09872, dividido pela massa do sistema, 0,90136. Então, dividindo a força resultante por 3,90136, eu vou ter uma aceleração de 0,281625 metros por segundo ao quadrado. Com 4 algarismos, essa resposta vai ser de 0,2816 metros por segundo ao quadrado. Pergunta D. O tempo para que o sistema percorra a altura h de 854 a 6 milímetros a partir do repouso. Então, agora, eu conheço a aceleração, eu sei a distância, eu vou começar a operar com a função horária das alturas. A altura igual a 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado, mais velocidade inicial vezes tempo. Como é a partir do repouso, velocidade inicial vezes tempo vai ser 0, e aí eu posso isolar o tempo. Eu vou ter que o tempo vai ser igual a raiz ao quadrado de 2 vezes a altura dividido pela aceleração. Então, 2 passou para cá multiplicando, a aceleração passou dividindo, aí eu tive tempo ao quadrado igual a 2h sobre a aceleração. Então, para ter o tempo, tem que tirar a raiz quadrada. Substituindo os dados, o tempo vai ser 2 vezes 0,8546 1,7092 dividido pela aceleração. Então, o tempo vai ser raiz de 1,7092 dividido por 0,2811625 igual 6,069. Então, o tempo vai ser raiz de 6,06906. Raiz igual, o tempo vai ser de 2,46355 segundos. Ou seja, 2,464 segundos será o tempo para as massas percorrerem a altura h. Pergunta E. O valor da força de tração que atua na corda que sustenta somente M durante o movimento. Então, a resultante do lado direito, que é onde está pendurada somente a massa M, vai ser a tração na corda menos o peso da massa M, que é massa vezes gravidade. Sei que a tração é maior porque a massa M vai subir. Então, isolando a força de tração, vou ter tração na direita, vai ser massa que está pendurada do lado direito, vezes a aceleração, mais a massa pendurada do lado direito, vezes a gravidade. A massa do lado direito é somente a massa M, então a tração do lado direito vai ser massa M vezes a aceleração mais gravidade. Então, substituindo os dados, 1,888 vezes, abre parênteses, 0,28 mais 9,81. Então, agora, 9,81 mais 0,2811625 igual 10,0091625 vezes a massa vezes 1,888 igual. Então, a força de tração do lado direito vai ser de 19,052988 newtons. Com 4 algarismos, 19,05 newtons. Próxima pergunta. Eu vou colocar uma pergunta que não tem no tema, mas que é importante para entender a máquina de Atwood.
o valor da força de tração que atua na corda que sustenta M, M1 e M2. Então agora eu quero a força de tração nessa parte da corda aqui que está sustentando esse conjunto de massas durante o movimento. Então, que nem antes, a resultante que atua do lado esquerdo vai ser o peso menos a força de tração. O lado direito vai descer. Então, o peso, massa da esquerda, vezes gravidade, vai ser maior do que a força de tração. Então, para trabalhar com valores positivos, eu vou fazer o peso da esquerda menos a força de tração que atua no lado esquerdo. Então, isolando a força de tração da esquerda, eu vou ter massa da esquerda vezes gravidade menos massa da esquerda vezes aceleração. Colocando em evidência, massa da esquerda que multiplica gravidade menos aceleração e substituindo a massa da esquerda pela soma de massas, M mais M1 mais M2, tenho finalmente a equação para calcular então a força de tração do lado esquerdo. Substituindo os dados, 1,888 mais 0,01336 mais 0,12 igual. A massa do lado esquerdo então é de 2,01336 quilos, 9,81 menos 0,281625 igual 9,5528375. Então, agora fazendo a multiplicação, vezes 2,01336 igual 19,184,05 newtons do lado esquerdo. Então, as duas trações são um pouco diferentes por causa do atrito. Então, aqui uma observação importante. A tensão da direita é menor que a tensão da esquerda porque tem atrito na roldana. Se a roldana fosse ideal, as duas trações seriam iguais. Então, o que eu tenho? A tração da esquerda menos a tração da direita é igual à força de atrito, que é a massa 1 vezes a gravidade. Então, eu posso fazer uma prova real, um teste. 19,184049 menos 19,052988 igual a 0,1131061. E se eu fizer 0,01336 vezes 9,81, eu encontro praticamente o mesmo valor. Então, as duas maneiras de calcular a força de atrito me resultam no mesmo valor, o que então confirma a teoria que eu apresentei no início do exercício. Agora a pergunta F. O tempo para que o sistema percorra a altura H de 854 milímetros se a massa 2 for substituída por uma outra massa de 241 gramas. Então, eu praticamente tenho que refazer as questões A, B e C, só que agora usando uma massa 2 diferente. Então, primeiro, a resultante é igual ao peso 2, que é a massa 2 vezes gravidade. Vai ser 0,241 vezes 9,81. Então, a resultante vai ser de 2,36421 newtons. Com esta nova resultante, eu calculo uma nova aceleração, fazendo resultante dividido pela massa do sistema. Na massa do sistema, eu tenho uma pequena variação. Ao invés de ter 112 gramas, eu tenho 241. Então, tem que calcular de novo. 1,888 mais 1, aqui não é 1. 1,888
1,888 mais 0,01336 mais 0,241 mais 1, igual 4,03636 quilos. Então, a aceleração vai ser 2,36421 dividido por 4,3036, o que me dá uma aceleração de 0,5866 metros por segundo ao quadrado. Com essa aceleração, agora eu vou calcular o tempo. 2 vezes a altura dividido por aceleração. Então, 2 vezes 0,8546 igual dividido pela aceleração, que foi de 0,5866, eu tenho, então, raiz de 2,9137. Tirando a raiz, o tempo vai ser de 1,707 segundos se a massa for substituída por 241 gramas. Pergunta G. A aceleração, quando a força de tração na corda que sustenta M é de 20,4 newtons. Então, eu vou usar a equação que eu obtive no item E. Tração do lado direito é igual a massa vezes gravidade vezes mais aceleração. Onde eu vou aplicar a propriedade distributiva, massa vezes gravidade mais massa vezes aceleração vai ser igual a tração do lado direito. Agora eu posso isolar a aceleração, vai ser tração do lado direito menos massa vezes gravidade dividido pela massa. E posso substituir os dados agora. 20,4 menos 1,888 vezes a gravidade igual 18,52128. Então, 20,4 menos 18,52128 igual. Então, tenho como resposta agora que a aceleração vai ser 87,872 dividido por 1,888 igual. Então, a aceleração vai ser de 0,995085 metros por segundo ao quadrado. Com 4 algarismos, 0,9951. Agora a pergunta H. O valor de M2 para que a força de tração na corda que sustenta M seja de 20,4 newtons. Então, eu quero que a tração tenha esse valor. Qual é a massa M2 que eu tenho que usar? Então, agora eu vou usar a equação que eu obtive no item E'. Então, a tração do lado esquerdo vai ser massa mais massa 1 mais massa 2 vezes gravidade menos aceleração. Onde eu vou ter que isolar, em primeiro lugar, descobrir o valor da tração do lado esquerdo, que daí na observação eu tinha aquilo, tração do lado esquerdo menos a tração do lado direito, vai ser massa 1 vezes a gravidade. Onde eu vou ter, então, que a tração do lado esquerdo vai ser tração do lado direito mais a massa 1 vezes gravidade. Os dados que eu tenho, 0,01336 vezes 9,81, então vai ser 20,4 mais 0,13, 10, 610. Então, mais 20,4 igual.
Então, a força de tração do lado esquerdo vai ser de 20,531 newtons. Agora, eu posso substituir os dados na equação da tração do lado esquerdo, porque agora eu conheço o valor da tração do lado esquerdo. Então, a tração do lado esquerdo vai ser 20,531, que é igual a 1,888 mais 0,01336 mais M2, que multiplica 981 menos 0,995,085. Então, somar essas duas massas primeiro. 1,888 mais 0,01336, 1,90136 e 9,81 menos 0,995085. Então, agora a minha equação ficou reduzida um pouco. 20,531 é igual a 1,901 mais M2 vezes 8,814915. Agora uma propriedade distributiva. O 8 tem que multiplicar por 1,9 e o 8 tem que multiplicar pelo M2. Então, 8 vezes 1,901,36 igual. Então, agora a minha equação passa a ser 20,531 igual a 16,76 mais 8,81 M2. Agora, o 16 passa para o outro lado, negativo. Então, troca de sinal, mais 20,531 igual. Então, agora eu tenho que M2 vai ser 3, vamos conferir isso aqui. 20,531 menos 16,033 3,77067 dividido por 8,814915 igual. Então, a massa 2 vai ser de 0,42776 quilos, ou seja, de 428 gramas, ou 427,8 gramas se quiser usar 4 algarismos significativos.